paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que a luz do Mestre possa nortear, hoje em especial, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa fala, iluminando todo este ambiente, nos proporcionando sentimentos nobres, bem-estar, muita paz e a conexão necessária com o divino em nós, para que o divino fora de nós possa estar em plena harmonia. Que o teu amor, Senhor, possa nos contagiar. Que os nossos passos cada vez mais se firmem nos caminhos que nos levarão à evolução. E possamos assim, Senhor, sempre escolher as melhores construções para a nossa felicidade e para o auxílio daqueles que caminham conosco. E assim seja. Do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. No item 1, o maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40. E fazei aos homens tudo o que quereis que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, item 12. Hoje, dando continuidade às reflexões dos livros de Joana de Ângeles, hoje com Vidas Vazias. Nossa querida irmã Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, mais uma vez, dando seu contributo à humanidade, com suas análises a respeito do ser humano, rumo às trilhas da redenção. E agora, nesse livro, nos presenteando com 30 capítulos que norteará as nossas propostas de preenchimento dos vazios existenciais. E ela, no seu, na abertura, na apresentação do livro, ela nos fala muito
dos conflitos da humanidade e também indicando soluções. Esse livro ele foi psicografado em 2020 e editado em 2022. E também ela faz também como uma homenagem ao nosso querido Francisco de Assis, que é tudo, os textos são grandes, não dá para a gente ler, mas no final dessa apresentação ela fala que são estudos e reflexões cuidadosas que sugerimos como método eficazes para o grave problema da humanidade, que é vidas vazias. E roga ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nestes dias de atribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que conquistemos a vitória libertadora, a paz plena. Nos coube a análise do capítulo 1, novamente vidas vazias. Eu estava refletindo novamente, isso quer dizer que nós ainda não conseguimos resolver esta problemática em nós. Então ainda não compreendemos como preencher esse vazio existencial, quais são as causas e as soluções. E mesmo que já tenhamos conhecimento de como fazer, mas ainda não começamos. Então ela nos apresenta o estudo de o resultado de estudiosos como Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Gustav Jung. Então, ela fala dos estudos de Freud a respeito da histeria, que a histeria é a transformação da ansiedade no estado físico, né? Então ele adentrou essa questão, ele fez experiências através da hipnose, ele acessava o inconsciente e buscava essas memórias não tão boas, porque já estava afetando o físico daqueles que se propunham a ir e ser curado por ele. Então, ele descobriu na psique humana que o sexo, as energias sexuais, tinha tudo a ver com aquelas sequelas. Ou seja, a energia sexual é uma energia criadora, é uma energia que necessita de estar em movimento, mas não vamos adentrar agora porque Carl Jung fala disso. Então foi um período, ela diz, de inesperadas interpretações de transtornos emocionais e somatizações perturbadoras, e que foram tratados com cuidado, né, proporcionando para esses seres uma existência normal, ou que desse para caminhar na construção daquilo que
que almejava. Então ele descobriu essa energia que foi denominada de libido sexual. Então, e fala da repreensão e cita a hipocrisia vitoriana, né? Que reprimia muito, mas de uma maneira não certa, porque ao mesmo tempo que repreendia na sociedade determinados comportamentos, na intimidade era totalmente diferente. Aqueles mesmos que participavam, né, daquelas repressões. Então vamos fazer uma viagem falando de que Freud, ele foi a um determinado limite, porque ele não tinha conhecimento do que temos da vida espiritual. Então ele tratou o ser até um limite. Ele não saiu da materialidade, da mente, não foi mais além. Então tratou um ser não como ser espiritual. Então logo vem Alfred Adler, né, que tomou outro caminho, e esses conflitos buscando dizer que estava na inferioridade do ser, ou seja, o ser se sentia inferior, incapacitado, e aí reprimindo seus sonhos, suas propostas de vida, e ali se perdia. Então, mas vamos adiante para o nosso pai da psicologia, que é Carl Gustav Jung. Ele afirmou, isso aqui é bonito e verdadeiro, que a libido, essa energia psíquica extraordinária, representa todas as forças da vida, e não somente aquela de natureza sexual. Então tratavam essa energia simplesmente delimitada ao sexo, e não é. A energia sexual é a energia criadora, que a princípio, quando Deus, proposta divina, era de os espíritos, uma forma de os espíritos chegarem à Terra. E só podia ser desse jeito. Mas não fica só aí. Então, além de dar vida ao ser humano, de ter a possibilidade de trazer os espíritos para a encarnação, ela está em tudo e em todos. Ela está em tudo, em todas as forças da vida. E essa energia não é usada simplesmente nas atividades sexuais. Se você está fazendo uma pintura, essa energia, você está usando a energia sexual. Se você está trabalhando, se você está construindo, é tanto que pessoas dizem, são minhas filhas, quando fala de telas, são minhas filhas. Ela colocou aquela energia de vitalidade ali. E essa energia sexual, ela impulsiona, motiva as pessoas. A busca é o que impulsiona de construir o melhor. Quando uma pessoa está apática, ela não está movimentando, ou seja, buscando no trabalho, buscando expor o seu potencial, porque todos nós somos capazes.
todos. E quando a gente deixa de utilizar os seus dons, fazer aquilo que gosta, se é música, vá fazer música. Então é meio complicado deixar de usar, deixar de estar em atividade, construindo. Nós não viemos aqui, por mais possibilidades que tenhamos de trabalhar, de não trabalhar, não fazer nada. Se eu não necessito de trabalhar para me manter, eu vou trabalhar em obras sociais. Eu não posso ficar parado, porque eu vou adoecer, com certeza. E aí muitos falam da vida solitária. Nós não temos por que dizer que somos solitários, porque se qualquer lado que você vá com a sua visão, o seu pensamento, você percebe de pessoas que necessitam de você. Então nós não podemos ter esse desculpismo. Então cada época da humanidade, ela é assinalada por circunstâncias psicológicas castradoras, né, de povos, raças, que resulta em somatização e enfermidades do corpo físico, do corpo emocional e até mental. Então ela fala da nossa ciência atual de ponta, não é? Que é uma gama de informação tão grande que, se você não tiver cuidado, você acaba também adoecendo. Então você precisa saber o que você quer da vida e buscar em torno daquilo, mas não só buscar sem efetivar aquilo que você quer. Então, ela fala do conhecimento rápido e volumoso, né? E sem, como nós falamos, sem a possibilidade de gerir, de analisar, está dando, ao invés de essa montagem de conhecimento fortalecer o ser, está deixando seres inquietantes, insatisfeitos, frustrados e com medo, com incerteza e vazio existencial. Então vive-se uma época de poder, de ter, de exibir-se, de desfrutar, sem consequência da harmonia interior. E essa harmonia interior você só consegue com o elo no divino. Nós não conseguimos, mesmo fazendo autoanálises, mesmo fazendo, tudo de direito para se melhorar, mas se você não tiver esse ponto do divino em você, um dia aquilo vem à tona. As complicações vêm à tona, porque somos espíritos filhos de Deus e estamos na terra para evoluir e não para nos distrair. Não. De certo modo, foram perdidos essas pessoas no seu sentido existencial. É preciso um objetivo de vida. Qual é esse objetivo? Se alguém perguntar para a gente de repente,
Maria, João, Pedro, José, qual o seu objetivo de vida? Será que vai nos pegar desprevenido? Não poderá. A gente tem que ter a nossa meta de vida. E que essa meta de vida não seja, olha, guardar muito dinheiro para eu comprar aquele carro bonito, aquele celular da moda. Não. Esse objetivo de vida deverá ser em prol da evolução. Não esqueçamos que Deus permitiu a tecnologia para facilitar a nossa evolução na Terra. Um mundo ainda inferior e que necessita dessas coisas. E que aquele que não segue, se não for firme, é taxado como fora de época. Então você precisa da sua autorrealização. Você precisa se realizar. Né? Então ela fala do banquete dos mascarados. Ou seja, você vai para a internet, ou mesmo sem as redes sociais, mas de repente você coloca na cabeça que você quer ser sua vida igual a de uma outra pessoa, e aí desfocar do seu rumo. Nós somos seres individuais. Estamos no coletivo, mas somos seres individuais. A responsabilidade não é com nossa família, com nossos vizinhos, amar a todos, mas a responsabilidade é estar bem, de ser alegre, não aquela alegria, como ela coloca aqui, fanfarronice, mas aquela alegria real, de estar, às vezes não precisa nem a face se elastecer para dizer que eu estou alegre, mas é um sentimento interno que nos faz bem com nós mesmos. E se estamos bem com nós mesmos, com certeza estaremos bem com todos que caminham conosco. Então aí ela fala, não é, desse ser que está insatisfeito, o risco de buscar vício, adentrar até violência, o sexo desregrado, tudo isso está a mercê das pessoas que não têm um nobre objetivo, que se encontra perdido, aéreo. Podemos estar em meio a 1000 pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Então, esse avanço desse ser, nesse estágio, ele está indo em direção a um abismo. Aí que, se não for vigilante, o ser e até as pessoas que estão com ele, que caminham com ele, nós podemos nos surpreender com suicídios e outras coisas. Tudo isso em decorrência do vazio existencial. Porque se você tem uma meta, você está ocupado em querer cumprir a meta, não se desviar do foco. Mas imagine um ser sem uma proposta de vida, sem um sentido existencial. O que poderá acontecer? Nós podemos passar por esses momentos. A gente não pode ficar de hipótese nenhuma. Às vezes se complica e aí a gente fica meio que enfraquecido, mas a gente já sabe onde buscar o fortalecimento, já sabe o que fazer na oração, no propósito do bem.
na caridade, no auxílio ao próximo. E aí ela fala que a missão pelas coisas de imediato significado, que não tem um significado anterior, que simplesmente surgiu naquele momento, está ocupando os valores essenciais, os valores morais que devemos cultivar. É para isso que estamos aqui. Aí ela cita a prece, a meditação, a solidariedade, o afeto, tudo isso, filhas do amor. Torna-se urgente, ela fala, o impositivo de uma alteração de conduta, buscando novos focos, o interesse existencial, tais como a conquista da paz, do trabalho, de beneficência, da imortalidade, ou seja, nos conhecer o que somos, espíritos. Então, conhecer essa nossa jornada anterior e futura. Aqui presente a gente já sabe o que deve fazer, ou se não sabe, viver como se de repente fôssemos morrer. Viver também o hoje, para que o amanhã não nos pegue desprevenido. Não dizer, vou curtir tudo que eu posso, porque eu posso morrer hoje. Aí vai morrer endividado. É imperioso que se trabalhe através da educação por todos os meios ao alcance, em favor desses objetivos sérios. Uma vida sem um sentido delineado, estimulador e doador de energias torna-se apenas um fenômeno vegetativo. Nos observemos. Eu posso dizer que eu estou vivendo o que eu sinto, meus objetivos. Eu posso dizer que eu estou bem comigo mesmo, porque para viver é preciso que esteja bem. Esteja a caminho, no esforço de transformar as dificuldades em possibilidades, ou para utilizar as possibilidades que nos são dadas, porque são muitas. Podemos fazer uma experiência, pegar um lápis e um papel e dizer quantas oportunidades apresentou em nossa vida para que estivéssemos bem com nós mesmos e deixamos passar. Com certeza, essas possibilidades vai estar atrelada a alguém que necessita. Quando sabemos de alguém que está passando por uma situação difícil e temos a possibilidade de auxiliar, a alegria, o sentimento de gratificação é maior do que você ser auxiliado. Assim, o amor ao próximo, como decorrência do alto amor, faz-se terapia preventiva e curadora para qualquer existências vazias que se consomem na angústia, em sofrimentos indescritíveis. Ou seja, resumindo bem, tempo
perdido. Se nós viemos para viver encarnado 90, 100 anos, e a gente passa muito tempo perdendo tempo desse jeito, porque quando a gente administra o tempo bem, não se perde, se ganha. Nós estávamos até conversando a respeito de fluido vital. É um fluido que anima os corpos. Tem o fluido cósmico universal, que é a criação de tudo, e tem do fluido cósmico universal nasce o fluido vital que anima os corpos. Quando a gente quando vem, quando encarna, tem X, é como uma poupança. Ô filho, você vai para o exterior, eu só tenho isso para você. Tanto. E ele vai ter que economizar para dar para X tempo. Então, quando a gente vem para aqui, a gente recebe tanto de fluido vital. Então, quando chegamos, nós necessitamos de utilizá-lo com sabedoria. Porque quando a gente se desgasta sem necessidade, na preocupação ou na ação mesmo, a gente está utilizando o fluido vital. A energia sexual criadora cria quando você faz. E o fluido vital também, quando você faz o bem, ele se robustece. Você se sente bem. Não dá para falar de tudo, mas também não pode passar batido muitas informações. E ela fala, interessante, que a sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude, ou seja, de encarnação em encarnação. Vamos nos quitando dos nossos equívocos anteriores e vamos ganhando mais um degrau na nossa evolução. Engraçado, quando chegamos aqui a gente esquece de tudo. Se não é a doutrina espírita para nos relembrar, muito sério isso. Então, a gente não pode permanecer em atividades ou sentimentos ou propostas inferiores, porque nós já estamos nos corrigindo do passado. Sabe Deus que passado nós temos, mas se estamos aqui, Deus é misericordioso. Quantas vezes nós já ouvimos falar que a pessoa veio para perder uma mão, mas segue tanto o caminho do bem, na construção do bem, que perde um dedinho. E aí eu ouvi do palestrante ele falando que se ele tivesse feito mais, nem o dedinho ele perdia. Isso é estimulador para fazer o bem. Então, aí ela encerra esse capítulo falando assim: assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses conforme Ronen e a iluminação da sombra yangiana ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que fora da caridade não há salvação. E a maior caridade que podemos fazer é para com nós mesmos, nos amar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Quando nós não nos amamos, nós não temos cabedal, não temos registro
para amar o outro. Quantas pessoas eu me detesto, eu sou incapaz. Gente, está se matando. Nós somos capazes, sim. Nós só não descobrimos, talvez, no que sejamos bons. Precisamos. E não precisa coisas grandes, não. Não vamos fazer como aquele um espírito que estava na terra, e aí muitos amigos, festas, bebedeiras, uísque, vinho, noitadas, tudo que não deve. De poder pode, mas não deve. Então ele passou para o lado de sim, fez ou outra, ele zoou, mas eu tenho tanta vontade de abrir uma creche, de cuidar de crianças. E aí desencaminhou. Quando chegou do lado de lá, mostraram para ele uma lista de tudo que ele gastava extra. O real, o necessário, o essencial não estava nessa lista. E aí mostrou. E aí ele disse: olha, meu irmão, você não podia talvez abrir uma creche, mas podia começar com várias crianças. Tinha tudo o que precisava, não tinha desculpa. Então, fora da caridade não há salvação. Então, e eu ouvindo Divaldo essa semana, ele falando: a vida em abundância é a crença no reino dos céus. Quando a gente acredita no reino dos céus, que está dentro de nós, já nos possibilita abundância. E ele diz que o sentido existencial, sobre o sentido existencial, é deixar pegadas de luz na terra para quem viver depois de dizer: por aqui passou um anjo, e apontando para as pegadas, porque deixou rumo para a minha felicidade. Nenhum de nós é incapaz de doar ao outro possibilidades, exemplo, norte, para que ele viva melhor. Esses que ainda estão nesse vazio existencial, que na verdade é uma morte lenta e dolorosa, precisa de outros que caminham com ele e mostrem que é possível. Pelo exemplo, pelas pequenas coisas, pelas dores que não valorizam tanto, mas pelas possibilidades simples de realizar o bem fora de si. Que Deus nos abençoe e vamos ver. Nada acontece por acaso, cada passo tem sua razão. O universo conspira a favor quando buscamos a evolução. Nada é em vão.
de evoluir, observando todas as circunstâncias da vida, e nada é por acaso. E a paciência é para utilizarmos em prol de nós mesmos. Paciência em nos cobrar aquilo que ainda não podemos fazer e termos um roteiro de vida baseada, pautada nos ensinamentos de Jesus, que é certo, que não falha. Termos fé de que somos protegidos pelo Divino, por Deus. Nós somos importantes para Deus. Nunca esqueçamos disso. Por mais que a nossa dor seja intensa, agradeçamos a Deus por estarmos ainda em condição de sentir a dor. Neste momento vamos convidar os nossos irmãos passistas e a todos para se colocar à disposição das energias para a cura de si mesmo, para fortalecer esse propósito de vida com nobres objetivos.
espirituais, neste momento, Senhor, rendemos graças ao amor que existe latente em nós, essência divina. Gratidão por existirmos, gratidão por tudo que tivemos, por tudo que temos e por tudo que teremos. Gratidão por tudo, Senhor. Que essas energias aqui construídas possam nos fortalecer e fortalecer a todos aqueles que se encontram com esse vazio existencial, para que possam estar repletos da energia do amor para construir a felicidade, sentindo-se capaz de estar construindo, Senhor, aquilo que espera que nós façamos ainda nesta vida, ainda nesta existência. Que essas energias se espalhem por toda a Terra, por toda a humanidade. Só temos uma palavra que exprime todo o nosso sentimento: gratidão. Neste momento, a nossa irmã Elceli quer passar alguns avisos. Antes, vamos sortear o livro Histórias do Passado, romance de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, ditado pelo Espírito Antônio Carlos, número 3. Boa noite, meus irmãos. Olha, nós estamos fazendo uma rifa de um celular. Essa rifa é em prol da reforma que a gente está precisando fazer em nossa casa. Então eu vou pedir a vocês a colaboração. Que comprem um bilhetinho ou venda também junto com a gente, para que a gente possa concluir esse trabalho na nossa casa. Tá? As meninas estão lá embaixo, já estão com os bilhetes para vender, também para quem quiser pegar para poder vender um pouquinho para a gente, passar para um amigo, ou para uma amiga, ou então dentro de casa, para que a gente possa conseguir em benefício do trabalho de limpeza da nossa casa. Obrigada a vocês. Que Deus os acompanhe. Somos humanos, filhos de Deus, cheios de planos que nós somos seus. E nessa luta pela aceitação, mudar a conduta é a direção. O bem que quero ainda não faço, o mal que não quero ainda faço. E sendo assim quero me curar de mim. E sendo assim quero me curar de mim. Fugir do mal que é chamar livre, buscar o bem e ser feliz. Pronto, fechou. Fechou a palestra.
vai.